Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma, e Oncoclínicas, a melhor companhia na sua jornada. Tosse que não passa. Quem nunca teve uma tosse persistente que após uma gripe, um resfriado, persiste em continuar? Mas quando essa tosse merece uma investigação médica? Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com ela, que é médica, pneumologista, professora universitária, membro da Sociedade Brasileira de Pneumonia, a doutora Michele Andreatta. Oi, doutora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Assi. Bom dia, Sempre um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la. Doutora Michele, quando a tosse não passa e é considerada aí uma tosse perigosa? Bom, algumas situações podem levar à tosse crônica, né? A primeira delas, acho que a mais comum é a sinusite. Eu costumo falar com os pacientes que é o que traz o paciente ao consultório e muitas vezes por conta da sinusite a gente acaba descobrindo outras coisas que estão por trás dessa tosse. A principal delas eu diria que é a asma, sabe? Quando não é a asma, é aquele paciente que fuma, que já está ali negligenciando a saúde há algum tempo, a gente acaba descobrindo um enfisema ou o tal do DPOC. O que é DPOC? O que é isso, né, doutora? Essa sigla resume uma doença que ela é mista. Ela tem uma bronquite crônica e o enfisema. O enfisema é a destruição pulmonar. E ela resume doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que não tem cura, ela tem controle e 80% das vezes ela é causada pelo cigarro. Cigarro? Cigarro. E as pessoas continuam fumando, né? Infelizmente, né? E o que me preocupa é que agora os jovens não relacionam o cigarro eletrônico ao ato de fumar. É verdade. E que também está aumentando aí a tosse crônica dentre os jovens e antecipando doenças que a gente via lá no final da vida ou depois de alguns tantos anos fumando e a gente está vendo com maior precocidade nesses jovens. E o mais interessante é o seguinte, doutora Michele, é que é como se um sujeito estivesse aspirando a fumaça de uma fogueira, não é? Pega ali, tem fumaça ali, eu vou aspirar a fumaça e mandar para dentro do meu corpo, quer dizer, sujar o corpo com fumaça, né? E que vai trazer problemas gravíssimos para a saúde. Eles não entendem que, assim, a nicotina que está ali camuflada por milhares de substâncias químicas que a gente até desconhece parte delas. Porque é um dispositivo novo, né? E que não tem regulamentação. Então, fica difícil da gente entender e até quantificar a quantidade de nicotina porque não há uma regulamentação. Não que eu aprove a regulamentação, porque é uma droga, né? Mas a gente tem essa dificuldade. E muitas vezes esses que são de maior geração, né? Então, quanto maior a geração, mais moderno é o dispositivo. Nós estamos aí num dispositivo de quarta geração hoje em dia. E num dispositivo de quarta geração, a gente pode ter até 1.600 cigarros em um único dispositivo. É muito forte. É muita coisa. Então, a carga de nicotina é muito alta e é responsável aí pelo vício tão rápido desses jovens. A Nilce, nosso ouvinte internauta, mora em Betim, ela fala: infelizmente, meu filho de 18 anos é fumante, doutora, e tá com essa tosse persistente. Quais são os exames que costumam ser solicitados? Pois é, com 18 anos não temos nem o absoluto ou completo amadurecimento do pulmão. O pulmão, ele vai até aí os 25 anos mais ou menos de amadurecimento, de crescimento. Então essa caixa torácica ainda está em expansão e muitas vezes isso pode mascarar uma doença. Então, às vezes a gente faz a espirometria, que é o exame de capacidade de sopro desse paciente. E a espirometria vem como normal. Às vezes faz só um raio-x e aí o raio-x ainda vem como normal porque ainda não deu tempo de destruir o pulmão. Só que eu lembro a esses pacientes que essa tosse é um alarme do seu corpo e que não é só a doença pulmonar que o cigarro traz. Então, as doenças de via aérea superior, como a sinusite, a rinite crônica, ela vem aí muito antes até do que a doença pulmonar. E aí ela é responsável, ela é um indício de que seu corpo está inflamado e ele está dando um alerta, né? Então, para esses jovens, eu costumo falar que tem muito mais sintoma de via aérea superior, de nariz, de garganta e de perda de olfato, que acontece mais, né? Do que a doença pulmonar. A doença pulmonar, eu acho que o pulmão é muito bonzinho, porque a gente não vive sem ele, não é mesmo? É impossível viver sem respirar.
Então, o pulmão, ele é mais complacente, ele deixa ali acontecer um pouco mais para depois dar sinal de alarme, porque quando ele dá sinal de alarme é irreversível. E aí a gente perdeu aquela capacidade pulmonar, ela não vai voltar. O máximo que a gente faz é tratar o sintoma. Então, que é o que eu brinco com os pacientes, que eles são todos de cuidado paliativo. Porque eu não consigo reverter a doença, eu só freio ela para que ela não progrida. A Isabela é de Venda Nova, ela quer saber há quanto tempo a tosse é considerada persistente, doutora? Pois a partir de 8 semanas a gente já aí considera a tosse persistente. E a partir de 3 meses, né, de 12 semanas, a gente já tem aí a tosse crônica. É muito comum dos pacientes chegarem com essa dúvida, é persistente, é crônica, o que está causando? Muitas vezes está relacionado ao ambiente, não só ao cigarro, né? Mas tem pessoas que são alérgicas e aí, às vezes não relaciona, às vezes está com um mofo que está ali escondido num lugar. Esses dias eu moro num apartamento que não tem, assim, grandes volumes de retenção de água, né? E aí eu peguei mofo dentro do meu quarto, num lugar que eu jamais imaginava. Tinha umas caixas que eram decorativas, estavam no canto do quarto e estava perto da janela. E aí a umidade da janela estava sendo retida debaixo dessas caixas. Então, Imagina! Eu costumo mostrar para os pacientes, porque meu marido, ele é muito alérgico, eu sou bem menos alérgica que ele, mas ele não estava melhorando. E aí, quando eu fui ver, tinha assim um foco de mofo lá dentro do quarto. E que muito provavelmente era o motivo pelo qual a tosse dele estava persistindo. E é muito comum durante assim uma chuva intensa de algumas semanas, né? O guarda-roupa fica cheio de mofo. Né? E as pessoas não olhar veem, com muito cuidado, carinho, né? Porque às vezes assim, tá no fundo de um armário, tá debaixo de alguma coisa, como eu encontrei debaixo da caixa. Tá, às vezes, na casa dos meus pais, tinha papel de parede. E aí, quando a gente foi tirar o papel de parede, atrás dele estava inteiro mofado. Então, a gente não percebe, né? Determinados locais. Né? A gente demora muito, é muito isso. O paciente, ele demora a perceber qual é o gatilho, o que está acontecendo. Tive um paciente também que a gente custou identificar, que era contato com pelo de cão. E aí, ele não tem cachorro em casa, e aí, quando ia visitar a avó tinha lá 2 cachorrinhos. E até que teve um dia que teve uma reação alérgica um pouco mais grave, porque o cachorro subiu na cama e aí o olho ficou inteiro inchado. E aí a gente relacionou que era o pelo do cão. Então, chegou na casa da avó, tem que prender o cachorro, porque a exposição dele é grave. Tosse seca ou tosse aí com catarro indicam coisas diferentes? É a pergunta do Valmir, lá de Contagem. Com certeza, Valmir. A tosse seca, ela pode estar relacionada a outras doenças que não são infecciosas, né? A tosse que tem catarro, ela pode ou não ser por conta de uma infecção. Por exemplo, quem tem asma, quem tem bronquite, pode ter aí uma tosse que não é seca, que há eliminação de catarro, mas esse catarro é branquinho, geralmente ele é de manhã tem um maior volume. E a tosse seca, muitas vezes, nesses pacientes, acontece de noite. E é tudo provocado pela bronquite. Agora, quando a tosse é essencialmente seca, desde de manhã até de noite, aí a gente tem que ver outros fatores. Tem fatores que são da própria pessoa, né? Então, tem desde doenças autoimunes, doenças que afetam o pulmão em regiões que não são das vias, que aí o pulmão tem 3 regiões. O pulmão, para fazer a troca gasosa, ele tem ali os vasos sanguíneos e entre o vaso e o alvéolo, que é onde carrega o ar, tem um espaço que chama interstício. Então, a gente pode ter problema nesses 3 lugares. Não só da via, que é a bronquite, né, o enfisema até, que é a destruição, como também a fibrose, que a fibrose vai estar ali no interstício, pode dar tosse crônica, ou mesmo uma sobrecarga dos vasos, que a gente chama de hipertensão pulmonar. Então, são doenças que são completamente diferentes da asma e da bronquite e do DPLC e que também podem gerar essa tosse seca e persistente. O Marco Túlio, daqui de BH, pergunta: o uso do ar-condicionado pode piorar a tosse, doutora? Pode piorar a tosse, principalmente por 2 motivos. Um, por causa da falha da limpeza desse ar-condicionado, que deve ser observada, deve ser seguida rigorosamente, principalmente indicado por empresas que são especializadas nessa higienização desse aparelho.
e também porque ele retira a umidade do ar. Então, para aquelas pessoas que já têm ali uma irritação, uma rinite, uma sinusite crônicas, né? Eles vão sentir um pouco mais. E aí a gente precisa umidificar essa via aérea de uma outra forma. Então, eu costumo falar com os pacientes que é importante lembrar do soro fisiológico. Não é só a água que hidrata. Então, o soro fisiológico ele vai ter um papel importante aí para essas pessoas, para umidificar as vias aéreas e até mesmo lavar, tirando ali a sujidade trazida por esse pó que fica aí em suspensão quando a gente usa o ar-condicionado. Principalmente o ar-condicionado de carro, né? E às vezes a pessoa não limpa, né? Pelo menos tem que de 10 em 10 mil quilômetros limpar, né? E aí tem uma outra coisa, sabe, Assir, que eu até trouxe uma pauta diferente. A UFMG tem um estudo novo mostrando que aumentou aí muito a sujidade do nosso ar, vamos dizer assim. Então, caiu a qualidade do ar em Belo Horizonte. Em algumas vias onde há uma maior circulação de carros, isso é pior ainda. E aí, a gente está ali dentro do carro muitas vezes preso no trânsito, né? E aí, tá ali o ar-condicionado. Talvez, nesses casos, a gente tenha que fazer essa troca com um menor espaço de tempo. Né? Limpar mais vezes. Isso, porque se tem maior sujidade, faz todo sentido eu querer limpar com maior frequência. Só que é uma sujidade que a gente não enxerga. Então, sentiu ali que mudou o cheiro do ar, assim que ligou o ar-condicionado, mudou o cheiro? Talvez já está na hora ali de trocar aquele filtro. Pois é, e nós que tivemos a cidade de Belo Horizonte, que foi referência durante muitos anos como lugar do ar mais puro para tratamento de doenças. Vinham tratar muita gente que tinha tuberculose, né? Coqueluche. Era muito comum vir para cá. A cidade era uma maravilha, o ar limpo, né? Maravilhoso, né? Não se tem mais isso hoje. Que aula, hein? Nós conversamos com ela, a doutora Michele Andreatta. Doutora Michele, é sempre um prazer receber a senhora aqui. Volte sempre, viu? Muito obrigada. Eu adoro vir aqui conversar com vocês, esclarecer. Estou sempre à disposição para tirar as dúvidas. Deixe o seu Instagram. Bom, vocês conseguem me achar lá no @Saúde no Lar, que é onde eu trabalho. E o meu pessoal, que é DRA, Michele Andreatta, tudo junto, do jeito que fala. Doutora Michele Andreatta, ela que é médica pneumologista. Muito obrigada, até a próxima. Um abraço à senhora. Um beijo para vocês, muito obrigada, até a próxima.